Olá, o Estação Cultura está no ar e o programa de hoje é um especial de artes visuais. Nós vamos mostrar para você algumas das exposições que estão em cartaz em Porto Alegre e tem ainda outras dicas de dança e música, Domingos. Começamos com o projeto RS Contemporâneo. No Santander Cultural é possível conferir as exposições Além do Corpo e Asfixiando um Búfalo. As mostras ficam em cartaz até o dia 2 de outubro. A artista Raquel Magalhães, na mostra Asfixiando um Búfalo, transpõe em pinturas o resultado de buscas de imagens na internet. Todas as imagens elas são de busca do Google e de capturas do YouTube, então elas têm essa fonte primária que são as imagens da internet, imagens de circulação midiática, que qualquer um poderia ter acesso. Na verdade, o que eu faço é eleger alguma imagem para se tornar pintura e nesse processo ela ganha importância e faz com que ela seja percebida de uma forma diferente. Ela não vai ser mais uma imagem perdida no meio de uma busca qualquer, né? Ela requer um olhar demorado em vista desse processo. O título, na verdade, foi uma série de títulos que eu estava desenvolvendo ao longo das pinturas. Ele inicialmente não pertencia a nenhuma delas, depois uma das pinturas eu dei esse título, mas ele é formado por um cut-up. São palavras que eu cortei e recombinei. E, no final das contas, eu acho que isso tem tudo a ver com o espírito da exposição. E Asfixiando um Búfalo é uma imagem que também serve para explicar um pouco do que acontece aqui. Mas eu prefiro deixar em aberto. Parte da exposição é que vocês também tragam significados próprios para isso. O projeto do Santander Cultural, ele aproxima um curador e um artista que não se conhecem até aquele ponto. Então é tipo um encontro às cegas. E foi muito legal, a gente deu super sorte, eu e a Ana, porque a gente se deu muito bem e a gente se entende muito bem. O trabalho foi todo feito em conjunto. Então as pinturas são minhas, mas grande parte do olhar sobre elas é da Ana e eu acho que essa exposição não ia ser isso sem a presença dela. Através de vídeos e fotos na mostra Além do Corpo, a fotógrafa Valesca Timen compõe cenas performáticas, exercitando limites entre movimento e imobilidade. Esse trabalho ele é um trabalho bastante colaborativo, né? Tem a minha linguagem, que é o vídeo e a fotografia, e também tem a linguagem do cinema e da dança, que é um trabalho colaborativo com 2 atores, né? Então, o trabalho foi pensado para ter essa interlocução com outras linguagens e também levantar questões sobre o corpo e o espaço onde o corpo está inserido e as modificações, as metamorfoses que o corpo pode sofrer. Um corpo que não é único, que não é sempre o mesmo, né? Então, o trabalho ele é dividido basicamente em 3 sessões. A primeira série fotográfica, que é uma persona, não sei se um personagem, mas uma persona, uma forma de corpo. No trabalho, na parte de vídeo, tem uma transformação desse corpo. Por exemplo, um dos atores, ele se maquia, coloca uma saia, coloca uma peruca, né? E a terceira parte do trabalho é esse corpo que se transformou, o resultado. E também possíveis desdobramentos da imagem, né? Até agora, o projeto RS Contemporâneo apresentou artistas locais e, no ano que vem, propõe um olhar sobre o trabalho de jovens curadores gaúchos. Fala muito hoje sobre qual é o papel do curador, o que é um curador, qual a importância do curador para uma exposição. E foi por essa razão que a gente criou essa extensão do projeto e o ano que vem a gente vai estar com o projeto RS Contemporâneo, Pensamentos Curatoriais, onde a instituição dá oportunidade para um novo curador gaúcho realizar aqui no Santander Cultural a exposição que seria o sonho da vida dele ou a discussão do que ele quer colocar para o público. Nos últimos 5 anos nós conseguimos viabilizar 18 exposições de 18 diferentes artistas gaúchos.
É importante porque também vieram curadores de outros estados do Brasil, de todas as regiões, então troca essa poética do Rio Grande do Sul, leva essa poética para outras regiões do país. Agora, a fotografia. A Galeria Hipotética exibe até o dia 10 de setembro 10 retratos da chargista e quadrinista Laete Coutinho. A exposição se chama Adágio. O Adágio vem disso, desse andamento vagaroso, né? Desse jeito inerte que do nada tem esse movimento inesperado. Parece parado, mas não, continua. Então eu acho que tem um pouco dessa relação com o trabalho e com a vida dela, que ela vinha nesse processo, daí se assume, começa a se descobrir, o mundo se abre novamente. Então o que parecia muito calmo, na verdade é uma explosão, né? Tem uma efervescência, assim. Então foi uma coincidência das boas, na verdade. Laerte posou nua para o fotógrafo paulista Rafael Roncato e o resultado do trabalho pode ser conferido na mostra Adágio. Desde que assumiu a identidade feminina, ela aprofundou o debate no Brasil sobre gênero. Eu acho que, além de serem imagens da Laerte, um personagem importantíssimo, tanto no cartoon, né, na charge, nos quadrinhos brasileiros, mas essa questão, essa bandeira que ela carregou, meio que por ter se assumido, né? É a ideia de falar de questão de gênero mesmo, tem liberdade de expressão, não só de expressão como corporal, né? Eu acho que a gente traz isso, é um trabalho que tem que levantar questões. Eu não estou procurando respostas, sabe? A resposta a gente tem, na verdade, que é realmente pensar sobre isso. A questão das tintas, o nu em si, é tudo pensado para a gente discutir algo maior, contemporâneo. E é bem isso mesmo, é um trabalho para falar de pessoas. Rafael começou há alguns anos a produção Nanquim, com retratos em preto e branco de expoentes da cena dos quadrinhos. Ele e Laerte se conheceram através do filho da artista. A gente se conheceu justamente por causa do projeto. Ela gostou das fotos, a gente foi trocando e-mail e final de 2012, comecinho de 2013, ela queria fazer fotos de divulgação, estava precisando. Então daí a gente começou uma troca de e-mails, vamos fazer, troca de referência, umas conversas, né, só para alinhar mesmo a ideia. E no meio das conversas acabou aparecendo a questão do nu e ela ficou meio reticente, que daí passou um tempo, eu lancei a ideia das tintas. Eu falei, eu acho que é legal, é interessante a gente trabalhar com isso. E acho que a tinta acabou instigando e chamando a atenção para fazer esse trabalho. Que é um pouco que tem o esboço aqui. Eu falei das tintas, deu 1 hora, 2 horas, ela mandou os esboços. E foi incrível. Algumas dessas fotografias da Laerte já foram publicadas, mas o ensaio pela primeira vez vai ser visto completo. Além das imagens, vão estar à mostra ilustrações feitas por ela durante o processo. No dia mesmo das fotos, a gente fez uma sessão maluca. Foram 8 horas de estúdio. Então, fez basicamente 4 horas para fotografar a divulgação, né, as imagens de divulgação dela, e mais 4 horas o nu e as tintas. Esse trabalho não existiria sem ela mesma, que ela deu o sangue, assim, eu fico até honrado, assim, de ela ter se doado tanto para alguém que ela não conhecia tanto, assim, né, um moleque novo, é estranho. Fiquei feliz de ter terminado, assim, conseguido, com sucesso, né, eu adoro essas imagens. Eu acho mesmo que essas imagens são feitas para rodar, para levar esse assunto muito além, né? Temos que discutir, né? Agora tem mais artes visuais. Está em cartaz no Instituto Goethe a segunda mostra do primeiro concurso de arte impressa. Confira.
É a segunda mostra do primeiro concurso de arte impressa do Instituto Goethe. A cidade de Paris foi a inspiração para a Kátia Fiera em sua instalação e para a Natália Feldens nas estilogravuras. Essa direção botou um olhar mais afinado para a questão gravura no Rio Grande do Sul, no Brasil. E surgiu, então, essa ideia de abrir um concurso para que se trouxessem artistas, não só daqui, mas de todo o Brasil, e emergentes, né? Pessoas que estejam trabalhando com arte contemporânea, na verdade, não exatamente que tivesse em seu início de carreira. E então foi isso, e aí abriu, foram 3 jurados, 3 pessoas do júri, 2 da Alemanha e eu daqui, né, nesse convênio junto com o Instituto de Artes da URGS. Essa série partiu da minha pesquisa de TCC, né, trabalho de conclusão de curso do curso de Artes Visuais. E o que aconteceu foi que eu comecei a produzir imagens inspiradas em vitrais a partir da minha visita a Notre Dame, né, Paris, França. E eu comecei a pesquisar bastante a questão da luz e da cor na estilogravura. E depois eu comecei a usar, então, deslocamento e sobreposição, né, para criar, então, essas imagens coloridas, que são todas únicas, mas que partiram da mesma matriz. Essa gravura é muito completa, na minha opinião, porque ela tem elementos que vêm de igrejas aqui de Porto Alegre. E tem elementos relativos à cor, como tem a representação de um prisma, né? No centro também tem uma cruz que vem da paróquia da Santíssima Trindade da Igreja Anglicana, aqui do centro. E tem também elementos do meu estágio, porque como eu fiz licenciatura, né? Então tem coisas que vieram da sala de aula também, nessa imagem. Foi muito visto a questão da linguagem da gravura, né, de que maneira que ela aparece, e de uma proposta também não de uma gravura só no seu modo tradicional, né, que a Natália nos apresentou a partir de uma matriz toda essa variação, e a Kátia nos apresenta um livro de artista que nós desmembramos e pensamos em apresentar como instalação. Então a gravura sai da moldura, sai, né, do seu papel branco mais imaculado e vai para o espaço, e vai para a parede direto, e vai para um movimento. Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco nós prosseguimos mostrando um pouco da agenda de artes visuais aqui de Porto Alegre. Mas antes, Domício, uma dica. O grupo alemão Lied Ballet, dirigido pelo coreógrafo Thomas Lebrun, vem ao Brasil pela primeira vez em outubro para apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aqui na capital gaúcha, o espetáculo vai ser visto no dia 7 de outubro no Teatro do Bourbon Country. O Estação Cultura está de volta com dicas de exposições e mostras que estão em cartaz em Porto Alegre. E a artista Samis Fogg apresenta a mostra Action no Acervo Independente até o dia 9 de setembro. Um conjunto de experiências com fotografias de uma atmosfera densa é proposto por Samis Fogg. A maioria dos trabalhos é recente e as imagens produzidas por máquinas analógicas pela artista.
Essa exposição ela reúne meus trabalhos mais recentes, mas que ainda assim eles são produto de uma pesquisa que se iniciou lá em 2012, quando eu era orientanda da professora Helene Tedesco, quando eu ainda estudava no Instituto de Artes, né? E essa exposição está dividida assim em duas partes. A primeira delas é essa daqui, que foram trabalhos criados a partir de um convite da Azulejo Arte Impressa, né, para fazer um fotolivro. E nesse fotolivro daí eu mesclei alguns textos de minha autoria e também essas imagens, que a tradução literal para essa série seria Sammy está sonhando com a floresta. Então eu pego a minha imagem distorcida e insiro nesse ambiente onírico. Eles nunca tinham sido expostos em nenhum lugar, assim, os originais, porque muita da minha produção tem disso, né, de pegar a própria fotografia e inserir diversos elementos, como alfinetes, pregos, cera de vela, enfim, tudo é um produto para colocar na fotografia mesmo. E a segunda parte da exposição, ela é de trabalhos bem recentes, a partir de 2016, do início de 2016, né? Que ela está baseada tem como referência um livro do Barthes, A Câmera Clara, mais especificamente a parte que ele fala sobre morte e fotografia, né, faz esse paralelo. Então eu peguei várias frases assim que estão presentes no livro, como por exemplo, ele está morto, ele vai morrer, ou isto foi, e fiz imagens a partir dessas frases. O Lynch, ele é a minha maior referência, assim, e inclusive o nome da exposição veio de um filme, de uma inscrição que tem no filme dele, O Império dos Sonhos, que é action, né? Ele é uma das principais referências, assim, para o meu trabalho. Eu gosto muito de cinema, um monte de literatura também. Por exemplo, Kafka, é um autor que eu uso bastante como referência, né, para os meus trabalhos. Eu tenho também um fotógrafo eslovaco, que o nome dele é Tono Stano, que eu gosto bastante do trabalho dele. Eu acabo sempre usando assim como referência alguma dos filmes ou da literatura, de outros fotógrafos também no meu trabalho. Eu gosto de dizer que eu não sou fotógrafa, assim, eu uso a fotografia como um meio, como um material de trabalho, ela às vezes está como referência, como meio, e às vezes como produto final também, porque às vezes elas geram desenhos, né? E eu também trouxe essas folhas para complementar a exposição, ou seja, eu peguei um elemento que tinha nas fotografias e trouxe para o espaço expositivo, né? Para criar uma instalação, assim. Eu achei bastante interessante aqui o espaço do acervo independente, inclusive escolhi assim trabalhar aqui porque eu acho que as obras elas conversam bastante com esse espaço, né? E eu acabei usando, por exemplo, o vão da escada, né, que é um lugar que normalmente ninguém olha, para fazer essa desenho-instalação, assim que eu chamo. Outro destaque da programação de artes visuais é a mostra Conversas, do grupo 3x4. A exposição fica em cartaz até o dia 17 de setembro, na Galeria Bolsa de Arte. Quatro artistas decidiram ocupar seus sábados livres e visitar ateliê de outros colegas. O trabalho começou há 10 anos e o resultado a gente vê agora. Nós éramos colegas de faculdade e que a gente quis se juntar para fazer alguma coisa. E começou com o 3x4, só o grupo 3x4, na Casa de Cultura Mário Quintana. Fizemos uma exposição lá. De lá, ele deu tão certo, a gente se deu tão bem que ele virou o Projeto Visita. O Projeto Visita foi maravilhoso porque a gente pôde conhecer artistas consagrados que a gente não conhecia, levar o público para os ateliês, que geralmente num ateliê é uma coisa muito íntima, um artista não gosta de levar, ele trabalha mais sozinho. Continuamos trabalhando juntos, já depois do fechamento das visitas, 2 exposições, então a gente ainda realizou uma ano passado e essa, como grupo. Foi um complemento, eu acho, no trabalho de cada um. Eu não tinha um trabalho de ateliê permanente, então as visitas, o projeto para cada visita era uma forma de eu trabalhar, de eu parar um pouco o outro trabalho e poder criar. Outros amigos, outros colegas já eram mais de ateliê.
Como a gente sempre teve muita afinidade, foi quase que natural, né? A gente coloca uma obra do lado da outra e fica pensando, muitas combinações aqui dariam certo, né? E eu acho que isso se deve ao convívio também, né? A gente sempre teve influência um do outro, né? Então vou te contar uma historinha. A menina da galeria, que eu trabalho há 20 anos, olhou um trabalho da Laura e me disse, mas esse trabalho da Laura parece muito com teus desenhos, porque ela não conhecia o trabalho da Laura. Eu disse, mas a Laura é a grande referência da minha vida, que saiu lá da faculdade em 89. Aqui a gente fez essa conversa de juntar, amarrar os trabalhos dentro dessa exposição coletiva do grupo, que é coisa que a gente fez pouco durante o período do projeto Visitas. Então aqui a gente se tornou um desafio fazer com que pela cor houvesse uma amarração de algum modo pela cor ou pela forma, né, ou pela maneira como as composições foram feitas, os trabalhos com os pequenos, por exemplo, de modo que eles pudessem conversar uma parede em frente à outra ou pelo menos um trabalho ao lado do outro. O registro desses encontros está documentado em um livro. A gente visitou 9 artistas e a gente pensou, nossa, não vamos ficar visitando sem uma parada ou sem um registro disso. Então a gente fechou um grupo de 9 e o livro estava pensado desde o começo. Né? A gente, na primeira vez que a gente fez, não sabia nem se ia ter público, era o primeiro. Se não vier o público, vai estar registrado, vai estar filmado, vai estar fotografado, porque a gente pensava muito no documento já, né? Mesmo que ele estivesse longe ainda de ser realizado. Então o livro foi uma coleta de todas as visitas, as reuniões, as montagens, tudo que a gente pôde juntar de memória. A gente ficou 10 anos, né? Batalhando para terminar o projeto, para fazer o livro, né? A gente não queria encerrar simplesmente sem ter uma documentação. Então o livro deu muito trabalho, foi muito bem feito pela Cris e pela Paula Ramos, pela Cris Leff e a Paula Ramos, e a gente também ajudou muito na produção do livro e tal, com os textos, né? Teve textos dos nossos professores e amigos e críticos que a gente também chamou para fazer parte do livro. Agora, não sei, a gente gostaria muito que continuasse, né? Não sei se a gente vai ter fôlego, mas eu acho que tudo promete uma visita 2. A gente pensou no catálogo, mas aí foi crescendo a ideia, pensamos, não, eu acho que é legal um catálogo, mas muito mais que um catálogo é fazer isso indexado, isso que tenha para a posteridade também um trabalho de pesquisa e levantamento para toda a atividade cultural da cidade. O Estação Cultura de hoje fica por aqui com mais uma dica. O cantor e compositor Tonho Croco lançou neste mês na internet o clipe do primeiro single do seu próximo disco, o álbum Das Galáxias. E você confere agora o vídeo da música Zerado o Placar. Tchau e até a próxima edição. A gente vai ser feliz na alegria e na dor. Existirá o nosso amor e a paz viverá de novo entre nós. Não me esconda nunca a verdade, por favor, baby. Não confunda nunca a amizade com amor, são coisas muito diferentes. Não duvide nunca do carinho que eu tenho por você. Fui derrotado nesse jogo.